Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo. É meu prazer te convidar para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Hoje falaremos sobre a lição número 12, cujo título é A Bendita Esperança, a marca do cristão. E o texto áureo está em Tito capítulo 2, versículo 13, em um contexto onde Paulo fala sobre os gloriosos efeitos da graça salvadora na vida do cristão. O 13, então, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li Tito, capítulo 2, e versículo 3. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente inabalável, firme, imóvel, diante dos dissabores em nossa jornada da fé. Nossa jornada de fé. A âncora que vai ser abordada num dos tópicos da lição realmente serve como para estabilizar uma embarcação navegável, como você sabe. Mesmo no meio das tempestades, das provas, dos lutos, dos ventos e etc., esta embarcação poderá permanecer equilibrada, desde que a âncora adequada esteja sendo usada, de forma também inteligente, colocada no local certo, no local seguro, porque há uma técnica para tudo isso. Existem locais onde o navio poderá ou não ancorar, e os marinheiros sabem muito bem disso, tanto na antiguidade quanto na atualidade, ainda muito mais, certo, amados? Então, bem-aventurada, aguardando a bem-aventurada. Agora, quando ele diz aqui, aguardando a bem-aventurada esperança, como eu disse, está num contexto um pouco maior desta perícope de Paulo a Tito, onde ele fala da graça de Deus que se manifestou ao homem no versículo 11. No 12 ele diz, educando-nos, ou seja, a graça é tem uma ação educadora, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste presente século uma vida sensata, equilibrada, dentro do bom senso, justa e piedosamente. Aí é que entra então o versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Nesse versículo, Paulo, inclusive, está reconhecendo, como em quase nenhuma outra parte do Novo Testamento, a divindade de Cristo, de uma forma ampla, maravilhosa, clara, cristalina, ostensiva, muito presente, muito forte mesmo, Ele está chamando Jesus aqui de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se você queria um versículo para comprovar que Jesus é Deus, aqui está um deles, e um dos mais claros da Bíblia Sagrada, ok? Amém? Então tá, mas deixando esse tema que é um outro tema para um outro momento, vamos nos focar especialmente na bendita esperança, ou seja, na bem-aventurada esperança. A esperança cristã é como o autor aos Hebreus compara a esperança cristã como uma âncora que uma vez lançada no local firme, seguro, mantém a alma e a vida do cristão, do crente em Jesus Cristo, firme no meio das tempestades, das lutas, das provas, dos ventos fortes que sempre sopram contra a estrutura da nossa vida. Desde que tenhamos a âncora certa e colocada no lugar adequado, nós vamos sim navegar seguro, ou melhor, estar equilibrado, ancorados e não encalhados, como já dissemos um tempo atrás. Tá certo, meus amados? Então o tema da lição é exatamente isso, a bendita esperança, a marca do cristão. O que é que marca? O que é que identifica? Marca algo que identifica alguém, um distintivo do cristão. É a esperança, a bendita esperança. Uma das, Você sabe que o cristão é marcado pelo amor ao próximo, pelo amor a Cristo, pela humildade, uma série de outras marcas, Mas uma das marcas é a esperança bendita, ou seja,
abençoada esperança. Bendita é um adjetivo, meus amados, que expressa a alegria de possuirmos ou sentirmos algo. Então, quando usamos o termo bendito ou bem-aventurado, queremos dizer isso. A esperança bendita, então, se define também como a confiante expectativa da segunda vinda de Cristo e da glória que ela trará em sua plenitude, porque com a vinda de Cristo, que vai naturalmente desencadear uma série de eventos escatológicos, nós já teremos a nossa, como crentes em Jesus Cristo, nossa glória plena, ou seja, a manifestação da glória de Deus que vai transformar os crentes que estiverem vivos fisicamente, biologicamente, em corpos glorificados, adaptados para morar no céu. Porque o próprio Paulo disse que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, em 1 Coríntios 15. Então, nós precisamos ser transformados. E, ao mesmo tempo, os que morreram em Cristo ressuscitarão também em corpos glorificados. Então, repetindo, a esperança bendita se define como a confiante expectativa da segunda vinda de Cristo e da glória que a vinda de Cristo, trará em sua plenitude. Porque, como eu disse, com o arrebatamento da igreja, meus amados, se desencadeará uma série de eventos escatológicos, como o Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e também a manifestação em glória do Cristo eterno com a igreja daí, no caso. Né? Esse é um assunto bem amplo, que não será tratado aqui em detalhes por conta do tempo e também do tema. Tá? Bom, a esperança consiste de coisas, de sentimentos ou então realizações que aguardamos receber ou alcançar em um tempo futuro. Naturalmente, a esperança, toda e qualquer esperança, aponta para o porvir, para aquilo que ainda não chegou. Como o próprio texto que nos serve de base para o comentário, que é o trecho, ou Romanos capítulo 8, é o trecho de Romanos 8, 18 a 25. Paulo chega a concluir aqui essa perícope dizendo que se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E no versículo 24 ele diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê deixou de ser esperança, né? Não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? É por isso que, meus amados, o próprio Paulo, quando encerrava a carta aos Coríntios, ele disse que há três coisas que também perduram na vida do crente, o amor, a esperança, a fé, a esperança e o amor. A principal, diz ele, destas, porém, o principal é o amor, porque o amor é eterno. Lá no céu nós não mais precisaremos da esperança, porque já se concretizou tudo o que nós esperávamos. Ele diz lá no 13:13 de 1 Coríntios, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem na nossa vida, a vida de crente, enquanto aqui peregrinamos. Porém, o maior destes é o amor. Repito, por que o amor é o maior que a esperança e a fé? Porque não precisaremos mais de fé quando chegarmos no céu. E também não mais de esperança, porque como diz Paulo aqui nesse outro trecho que eu já li, nesse versículo, Romanos 8, 24, se eu já tenho o que eu esperava, então não preciso mais de esperança para isso, já se concretizou a minha expectativa. Leio de novo, a esperança que se vê não é esperança, deixou de ser esperança. Eu estou vendo, já concretizou, entendeu? Amém, né? Pois é, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, diz ele, agora volta para o presente, pés no chão, cabeça no lugar. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É o nosso caso hoje, vivemos na expectativa. Que eu conheça, nenhum de nós viu a Jesus pessoalmente, visivelmente. Não teve ainda uma visão do Cristo. Então não vimos, mas andamos pela fé. O próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7:5, exatamente isso. Porque andamos pela fé e não pelo que vemos. E o Senhor Jesus disse para Tomé, em um contexto em que ele demonstrou incredulidade, queria ver
os sinais da crucificação em Cristo. Então o Senhor finalmente aparece para ele e diz: Tomé, porque viste, creste. Jesus mostrou a cicatriz na mão e tal para ele. Então Jesus concluiu dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram, porque quem anda pela fé não anda pela vista. Mas, repito, quando chegarmos no céu, não precisaremos mais da fé e nem da esperança. E qual a relação entre fé e esperança? É muito simples. Alguém definiu há muito tempo atrás que a fé abre uma janela pela qual a esperança olha. A esperança contempla a eternidade, as coisas do céu, e aproxima, antecipa esse gozo eternal através da esperança. Antecipamos, desculpe, né? Esse gozo celestial através da esperança. Mas é a fé que abre esse caminho. Então a relação é muito íntima entre fé e esperança. Não tem como ser de outra forma, certo, meus amados? Então aqui está a lição sobre a bendita esperança, estruturada mais uma vez em 3 tópicos. No tópico número 1, nós vamos falar sobre para onde aponta a esperança do cristão. Para onde aponta? O onde aqui, advérbio de lugar, né? Onde? Onde está? Um dia Jesus perguntou para os discípulos, diante de uma tempestade no Mar da Galileia, as famosas tempestades do Mar da Galileia, onde está a sua fé? Acabei de dizer que a fé está muito intimamente relacionada à esperança. Onde está a sua fé? Está em Cristo? Está no barco? Está no potencial de conduzir o barco dos discípulos que lá estavam? Não. Tudo isso estava falhando, né? O barco estava afundando, a capacidade deles de remar e vencer a tempestade também estava se esvaindo. Então sobrou Jesus e eles acreditaram em Jesus. Então aí está. Mas para onde aponta a esperança? Nós poderíamos responder claramente que aponta para Jesus. Amém? Sim, toda a nossa esperança aponta para Jesus. Mas neste caso específico e particular da lição, aponta para um futuro de glória no céu, definitivo, pleno, absoluto, e não relativo e nem efêmero, como as esperanças aqui do mundo. Por melhores que elas sejam, meus amados, nós ainda assim temos muitas dificuldades com tudo isso, né? A esperança que o crente tem, ela vai além, naturalmente, do que é material, do que é visível, porque andamos por fé e não por vista, como já citamos lá de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5 e versículo 7. 5 e 7 de 2 aos Coríntios, onde ele diz literalmente: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. O Salomão, por exemplo, vai dizer lá em Provérbios 27 que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Isso é fato. Então aqui na vida humana nossa, cheia de percalços, de decepções, porque esperamos, criamos expectativas sobre coisas, sobre pessoas mesmo, sobre amigos, sobre irmãos da fé, sobre a igreja, sobre o ministério, e aí por diante. E muitas vezes nos frustramos, e essa frustração, aliás, é exatamente proporcional à expectativa que criamos sobre uma situação ou algo, né? Ou alguém. Então, que nós mantenhamos o equilíbrio também, não vamos esperar demais aqui na terra, certo? Essa nossa esperança bendita não aponta para a terra. Aliás, Jesus, quando nos fala, por exemplo, do céu, casa de meu pai, naturalmente apontando para a esperança final. Mas o Paulo foi muito mais específico ainda sobre isso, quando escreveu 1 aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 19. Ali, amados, nós temos um texto que a gente utiliza muito, especialmente em contextos de velório. Está escrito assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra infeliz aqui é o exato oposto do bem-aventurado, né?
É bem infeliz é aquele que não tem uma aventura, uma boa aventura ou algo ditoso. É lamentável, né? Então, infeliz. Ou outra versão traduziu como miserável. Miserável é aquele que espera em Cristo só para o que é material, só para esta vida. Então, a esperança, aleluia, a bendita esperança do crente aponta para o céu. Para o céu. Está em forma de uma pergunta aqui, o tópico 1, né? Para onde aponta a esperança do cristão? E a tentativa de resposta está também em 3 subtópicos. Primeiro, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é a expectativa favorável, positiva, firme, realmente, né? E confiante, que se fundamenta no que ele não vê. Ainda não vê, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, 24 e também em outros textos, lá 2 Coríntios 5, 7. Nesse caso, ela antecipa, por assim dizer, aquilo que vamos receber na glória, no céu. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por Cristo, por meio de Cristo, que ele chama de esperança da glória. Quando Paulo escreveu a Tito aqui sobre essa bendita esperança e o aparecimento da glória do Senhor, repetindo, é algo futuro, é algo escatológico. Nós aguardamos. Então aponta para isso. A esperança, a viva esperança, como diz Pedro, classificando essa mesma esperança do cristão, ela é bem-aventurada porque está fundamentada no que Deus diz, nas promessas que Deus fez na sua palavra. Fez e está aí, né, meus amados? Então é preciso ter consciência dessas promessas devidas e saber que Jesus não prometeu muitas coisas aqui para a terra, e sim para o céu de glória. Amém? Muitos crentes aqui podem até prosperar materialmente, mas a maior esperança realmente é para o futuro. Então aponta para lá. Tá respondendo a pergunta, aponta para Deus. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento da grande expectativa que nós mesmos criamos com relação ao conhecimento da palavra de Deus, a revelação da palavra do Senhor. E o próprio Deus cria essa expectativa, o Espírito Santo aviva em nosso coração essa expectativa do céu, da glória eterna, uma espécie de saudade do céu, como cantamos no hino 2 da nossa harpa cristã, saudosa lembrança. Ou ainda Eclesiastes 3,11, que fala da eternidade no coração do ser humano. Há uma sede das coisas espirituais e nós almejamos isto. Então aponta, sim, para o que é espiritual, para o futuro, sempre, qualquer esperança e a bendita esperança também para um futuro definitivo com Deus. Amém, né? Glória a Deus. Onde estaremos para sempre com o Senhor, conforme nós lemos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Se você ler o trecho que vai do 13 ao 18, encontrará lá essa bendita esperança do retorno de Cristo para buscar os seus, meus amados. E o verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus. Ainda, meus queridos, o subtópico 2 fala da esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Então, tentando responder essa pergunta para onde aponta a esperança do cristão, nós temos os escritos do apóstolo Paulo para nos informar, e um desses escritos é o que eu acabei de citar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a seguir. O assunto da esperança cristã está muito presente nos escritos paulinos, né? Nelas percebemos a esperança da ressurreição em Cristo e a esperança do cumprimento das promessas também, e aí a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação celestial que temos também, a esperança da vida eterna, literalmente a Tito, ele fala a respeito disso no 1:2, e finalmente a esperança do aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios 13:13, como já dissemos, ele fala sobre a esperança junto com a fé e o amor. Lá em 1
Tessalonicenses 4:13, está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Dormir aqui é um eufemismo, é uma figura de linguagem para falar de quem já morreu, literalmente. Tá? Guardadas a devida compreensão de que dormir aqui não quer dizer que a pessoa está inconsciente, ela está plenamente consciente. Aí o versículo 14 ainda diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tá certo? Dormem, ou seja, já morreram em Cristo. Eles virão com Cristo em glória. Aleluia. Para assumir seus corpos na ressurreição ou na transformação também de seus corpos em glória para viver para sempre com o Senhor. Amém, meus amados? Então é isto, tá? Para participar, né, das bodas do Cordeiro, primeiro tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e o reino eternal de Cristo. Ainda nesse tópico 1, falando sobre para onde aponta a esperança do cristão, para onde é que está apontando, qual é a direção, norte, sul, leste, oeste, é o céu, para cima. A terceira tentativa de responder está no subtópico 3, que fala Deus, amém, Deus, o autor da nossa esperança. Aleluia. Em Romanos capítulo 15, 13, Paulo identifica o nosso Deus como Deus da esperança. Tá? Glória a Deus, Ele é o motivador, Ele é o garantidor da nossa esperança. A esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo. Quando nascemos de novo, foi gerado em nosso coração a expectativa do céu, a expectativa pelas coisas celestiais, aquelas bênçãos todas derivadas da salvação, a gloriosa salvação que há em Cristo Jesus. Um texto precioso sobre isto está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz: pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em vós. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a esperança está em Deus e sua palavra. Por isso, Deus é o autor da esperança e Paulo chama então de o Deus da esperança. Logo, por meio desta viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores, todas as provas, todas as lutas, todas as tempestades que virão sobre a nossa vida aqui enquanto vivermos, porque temos uma esperança. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está, em 3 subtópicos, respondendo para onde aponta a esperança do cristão. Grosso modo, nós dizemos para o céu, para a glória. Não apenas para esta vida, como eu referi, e enfatizo agora, e repito, quem espera em Cristo só para esta vida, e tem muita gente, aliás, pregando só o que é a prosperidade que é material, são considerados pelo autor Paulo, lá em 1 Coríntios, então, 15, 19, como os mais miseráveis de todos os homens. É preciso entender que a nossa esperança vai além do túmulo, vai além do aqui, do agora, é para a eternidade, é para o porvir. Glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus capítulo 10 temos um texto muito precioso também, que deverá naturalmente ser meditado por todos nós. Capítulo 10, versículos 32 ao 36. Lá está escrito assim, meus prezados: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Onde? No céu. No céu. Então a nossa esperança aponta para o céu.
Aí ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a fé que está intimamente ligada à esperança. Ela tem grande galardão. E o 36, com efeito, tendes necessidade de perseverar, de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Que promessa é essa? Promessa do céu, da glória, da vida ditosa com Deus. Aleluia. Bem, aqui está 3 tentativas, pelo menos, de responder a pergunta do tópico 1. Para onde aponta a esperança do cristão? Aleluia. Se perguntarem para você, meu irmão, minha irmã, onde você tem colocado, como Jesus perguntou para os discípulos, onde está a vossa fé? Onde é que está? Escondeu ela? Onde é que ela está no sentido, onde é que ela está colocada? Sua esperança é em Cristo? Glória a Deus. Então, está na eternidade, porque Cristo está lá. Aleluia. Assim como também está no nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Mas repetindo e confirmando esse tópico primeiro, nós respondemos que a nossa esperança aponta para o céu, para a glória, a esperança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o tópico 2. A perspectiva escatológica da esperança cristã. Já falamos algumas coisas, mas vamos aqui nesse tópico ampliar um pouquinho mais, seguindo o roteiro que nos é dado do comentarista da lição. A Bíblia focaliza o futuro, ou seja, foca, aponta, como vimos no tópico 1, toda a esperança aponta para um futuro. Sejam as esperanças humanas hoje ou outras tantas, mas principalmente a nossa esperança bendita, ou a bem-aventurada esperança, aponta para o céu de glória. Então, nesse tópico nós vamos ver aqui, amados, um pouco sobre essa questão escatológica. E o que é escatologia? É exatamente o tratamento, o ensinamento, melhor dizendo, das coisas do futuro. Certo? Então, a Bíblia realmente foca e aponta para o futuro, a esperança aponta para o futuro. A história da criação se inicia com Deus e continua com Deus. O primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, já temos lá a primeira promessa de restauração, de libertação e para o homem, né, quando ele pecou. Mas antes disso, já Deus tem um plano especificado. Infelizmente, ao se desdobrar o acontecimento do início de Gênesis, o pecado entrou, destroçou, trouxe desarmonia para o ser humano. Então veio a desesperança, porque o mundo vive desesperançado hoje, exatamente porque não mais acredita piamente no que Deus pode fazer ou no que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário, amados. Então nós precisamos, como crentes, manter a nossa fé sempre firme em Jesus Cristo, como diz o mesmo autor da carta aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não podemos arredar, né, o pé e nem desviar os olhos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, Deus age para que tudo volte a ser algo perfeito. Quando mandou seu Filho amado vir a este mundo, quando enviou seu Filho a este mundo como Redentor, Deus queria exatamente isso, restaurar a condição original do ser humano antes do pecado. Em Efésios você vai ler sobre isso. O apóstolo Paulo fala a partir dessa abrangência cósmica da salvação, fala das dispensações de Deus, capítulo 1, vários versículos ali. Tá? Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher. Gênesis 3,15 é a primeira promessa, primeiro momento em que Deus promete um Redentor para a humanidade. Irá se concretizar na obra de Cristo, consumada no Calvário, e hoje é proclamada pela igreja até o ápice, né, o Apocalipse, escatologicamente falando. Então a Bíblia realmente aponta para o futuro. Deus, repito, não foi pego de surpresa, né, pela queda do homem, ele sabia que isso ia acontecer, então elaborou um plano antes mesmo da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 e o versículo 10 nos diz algo nesse sentido exatamente, meus amados, porque, repetindo, Deus é Deus, ele sabe o amanhã antes mesmo
de começar, né, o dia, ou seja, ele sabe tudo a respeito de todos nós. 1:10 de Efésios diz assim: fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus tem um plano estabelecido e este plano aponta para o futuro. Glória a Deus. Então a bendita esperança, como eu já disse várias vezes, aponta para o futuro. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Consolo pode ser visto em 1 Tessalonicenses 4, que eu citei, e o versículo, especialmente o 18, que diz, depois de falar da volta de Cristo, o apóstolo então diz: consolai-vos, portanto, com estas palavras. Consolai-vos. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras que ele nos traz aqui a partir do versículo 13, sobre a morte, ou melhor, sobre a vinda de Cristo para arrebatar a igreja e para restaurar a vida àqueles que morreram em Cristo Jesus. Também podemos inserir aqui Romanos capítulo 15, onde Paulo diz que tudo que foi escrito, meus irmãos, foi escrito para nosso ensino, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Exatamente. Aqui, ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia. Então tá certo. Deus, em sua palavra, deixou inserido, né? Ou melhor, consignado, o termo melhor, toda a esperança, todo o futuro, todo o nosso destino final, né? Desde que permaneçamos em Cristo. Aleluia. Porque fomos livres para escolhê-lo como Salvador, então nós somos livres também para escolher permanecer nele e continuarmos firme. Bom, nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso, incomparável, algo sublime. Romanos 8:18, que faz parte do texto da leitura em classe. Assim está escrito em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paralelo a esse texto, você tem lá 2 Coríntios 4:17, onde Paulo fala também quase que nas mesmas palavras. Aqui ele está dizendo que não existe termo de comparação entre as aflições deste tempo presente e o que virá sobre todos nós no porvir. Ele chama de glória. Glória com toda a sua significação. Glória tem vários sentidos na Bíblia Sagrada. Uma delas é o caráter santo de Deus, a própria presença de Deus de forma ígnea, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tudo que Deus é e tudo que Ele revelou, a manifestação de Deus é chamado de glória. E quando Jesus aparecerá em glória, primeiro para os seus e depois com os seus, como a gente já sabe. Ok? Mas vamos lá. 2 Coríntios 4:17, onde nós lemos o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Então essa glória são as coisas eternas que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, no subtópico 3 do tópico do divisão principal 2, nós temos aqui, por que uma doutrina da esperança, em forma de uma interrogação. Por que temos uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa de ressurreição, de transformação dos vivos em Cristo Jesus. Texto, mais uma vez, clássico, 1 aos Tessalonicenses 4:13-18. Mas qual é realmente a razão de termos uma esperança bendita ou bem-aventurada? A esperança é que nós vivemos num mundo pautada pela vida de pecado, de miséria, de decepções,
de agruras, e o próprio Paulo menciona aqui aflições. Ele diz, porém, que tudo isso não serve nem para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Glória a Deus. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo no além. E lá em Hebreus capítulo 10 e versículo 23, nós aprendemos que esse Deus que prometeu é fiel. Aleluia. Guardemos firme, diz o autor aos Hebreus, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Deus é fiel. É fiel ao quê? É fiel ao que prometeu, é fiel à sua palavra, é fiel àquilo que ele diz. Jeremias nos informa que Deus vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Então Deus tem compromisso com a sua palavra. Por que uma doutrina da esperança? Porque vivemos num mundo, repito, desesperançado. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então é necessário que tenhamos essa esperança que nos traz consolo, né, como já vimos, e também paz. E nos conduz, inclusive, para a vida de santidade. O apóstolo João, 1 João 3,3, diz que quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. É o que vamos considerar na parte seguinte, no tópico 3 da lição. Glória a Deus. É importante lembrar, amados, que essa mesma bendita esperança, mencionada por Paulo, é classificada por Pedro, em 1 Pedro 1,3, como viva esperança. Isto me fez recordar do Salmo 27 e o versículo 14, lá o salmista fala sobre essa esperança também, a esperança do fiel em Deus, esperar no Senhor, Salmo 27, 14, né? E que não é uma esperança puramente passiva, mas dinâmica. Veja lá, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Repito, eu entendo esse versículo aqui como uma esperança realmente dinâmica. E como diz o filósofo Mário Cortella, esperança provém do verbo esperançar e não combina com o sentido de esperar simplesmente, de forma passiva, tá? Como ele mesmo afirma, inclusive dá um exemplo, né? Espero que dê certo, espero que se resolva isso, espero isso, espero aquilo. Não, esperançar é algo mais positivo, e a esperança vem do verbo esperançar e não de esperança. Esperançar, que é de onde vem a palavra esperança, diz ele, é ir atrás, não desistir. Repetindo, então esperança, ou esperar, que é o verbo esperançar, na verdade, traz essa ideia de dinamismo. Por isso eu lembrei do Salmo 27, 14. Espera no Senhor, tenha bom ânimo, não fique prostrado, achando que pode ser que dê certo, aí desanima. Por esse motivo também, lá no Salmo 40, o salmista disse, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu a minha voz. Davi, né, na poesia do Salmo 40, deixou um testemunho sobre o ato da espera, o qual, segundo ele, precisa ser com paciência, porque Paulo também diz isso, usa a paciência como uma necessidade, uma virtude necessária ligada diretamente à esperança. Porque não é fácil esperar, você não está vendo o acontecer. Agora, na própria definição de fé, lá de Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Exatamente. Então, por isso a fé e a esperança não podem se separar nunca, tá? Nós precisamos tanto da fé, que abre essa janela, como eu disse, quanto da esperança que nos faz enxergar bem pertinho as coisas de Deus. E o apóstolo Pedro chama de viva esperança. Aleluia. Aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1, ele diz na sua definição, escreveu a respeito da fé, dizendo exatamente isso que eu citei para vocês, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam.
a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. Então encaixa perfeitamente com este conceito do Cortella de que esperança provém não de esperar, do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que, como ele diz, é algo do tipo dinâmico, não passivo, não esperando que talvez aconteça. Aqui está escrito em Hebreus, então, né? Capítulo 11 que eu li. Tá? É a convicção, de fato, é a certeza, a expectativa certa de que Deus vai cumprir o que prometeu. Ou seja, fatos que ainda não se veem. Amém? Muito bem. E a lição então termina no tópico 3, amados meus, falando sobre a esperança cristã como âncora da alma. É uma figura de linguagem utilizada pelo escritor da carta aos Hebreus, capítulo 6, lá no versículo 18 e 19. Diz ele lá, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Ele chama de refúgio, a nossa segurança em Cristo. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual esperança temos por âncora da alma. Âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Amém. Aleluia. Estudando um pouco mais a fundo, literalmente, o uso da âncora para segurar navios, a gente sabe que cada embarcação, pelo seu porte e pelas águas que vai singrar, vai navegar, e o fundo do mar ou do lago, enfim, né, onde vai também ancorar, são usados determinados tipos de âncora, tá certo? Então é preciso conhecer o ambiente todo, e os navegadores conhecem tudo isso. É possível que o autor aos Hebreus, escrevendo para aquela gente, ele sabia do que estava falando, porque tinha o Mar da Galileia próximo, e etc. Então muitos deles poderiam ser pescadores ou mesmo navegadores, e sabiam do que a linguagem figurada aqui. Então aqui está a esperança do crente comparada como uma âncora. Nossa esperança como âncora, diz o subtópico 1 da lição. Podemos descrever a âncora como uma peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada no fundo do mar, cujo objetivo é estabilizar a embarcação. É exatamente isso, estabilizar. Em Atos, no capítulo 27, que inclusive é citado na lição, o versículo 29, você vai encontrar marinheiros fazendo uso de âncoras, tá? Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, está falando da embarcação na qual estavam, se você conhece a viagem de Paulo a Roma, ali no capítulo 27 de Atos, 27 e 28 também. Então, repetindo o verso 29, receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Amém. Há duas coisas interessantes aqui a ser considerado. Primeiro, o uso físico da âncora para dar estabilidade, segurança, equilíbrio e segurança, né, ao navio. Mas também oraram. Glória a Deus. Então não dá só para confiar também nas âncoras físicas, é preciso oração. E no caso espiritual da âncora da alma, o autor do texto que nós lemos, que é o autor dos Hebreus, diz que essa nossa âncora está lançada no Santo do Santo, local firme, seguro. Glória a Deus. Se as âncoras dos navios são lançadas para baixo, para o fundo do mar, a âncora da alma do crente é lançada para cima, no Santo do Santo, onde está Jesus. Lá ninguém pode penetrar, ninguém pode sabotar a segurança do navio. Tá certo? Âncoras às vezes falham porque a tempestade é muito mais forte do que a âncora, mas essa âncora da sua alma, se ela estiver colocada no Santo dos Santos, ou seja, em Jesus Cristo, jamais irá abalar a sua embarcação. Quando é que a gente precisa de âncora? Quando está sendo acossado por uma tempestade ou quer parar, ancorar, mediante a correnteza do mar, as agruras, os ventos que causam essas correntezas na vida da gente, né? Então precisamos de âncora, que nos dá segurança.
Louvado seja Deus. Então, subtópico 1 dá uma definida rápida sobre fisicamente o que é uma âncora e a sua finalidade. Que tal uma lição? Tem, né? E traz uma lição preciosa para as nossas vidas. Por que a esperança do crente é a melhor esperança? Porque ela está depositada em Deus. Isso é fácil de responder, né? Todas as esperanças do mundo são efêmeras, são passageiras, são transitórias, são superficiais, tá certo? No mínimo temporais. Agora, a esperança, ela é chamada de bendita esperança, ou a bem-aventurada esperança, porque ela está colocada em Deus. Quando ela está em Cristo, nós temos a melhor esperança. Como eu disse aqui, na figura da âncora, ela está lançada no Santo do Santo, onde está Jesus. Glória a Deus. Como fazemos isso? Há um fio que segura. Se a âncora do navio tem uma corrente grossa que a segura que a leva até o fundo e mantém lá, o fio que leva a âncora da alma do crente é a fé. Lembra da fé? Amém, né? Então, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Então nós precisamos hoje dessa âncora bem firme, bem colocada, bem estabelecida para nos dar segurança no meio das tempestades da vida que acossam o nosso barquinho. Você deve lembrar do velho, antigo hino que cantávamos, né? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Né? Correntes marinhas para todo lado, vento forte, tempestade, procelas, mar encapelado, como são os termos mais antigos que usávamos, né? Mas mesmo assim, nosso barquinho estará ancorado, não encalhado, tá? Ancorado em Cristo Jesus, de forma consciente, lançamos a nossa âncora. Por isso nós precisamos, né? Porque a esperança do crente é a melhor, porque está em Deus. Aleluia. Ninguém é melhor que Deus, tá certo? Concluindo, mantendo firme a esperança, já que nós temos a melhor esperança, é preciso mantê-la firme. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é algo garantido, seguro, é uma promessa. E o Deus que não falha, nem pode mentir, diz Paulo, e o Deus que é fiel, conforme Hebreus 10, 23, que não mente, prometeu voltar. E quando ele voltar, nos levará ao céu. Esta é a nossa maior esperança. Por isso o poeta escreveu no hino 300, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Glória a Deus. Mantenhamos então firme a nossa confiança, como diz o autor da carta aos Hebreus, repetindo mais uma vez o capítulo 10, você deve ler o capítulo inteiro e vai encontrar ali palavras que vão dar segurança à sua vida. Naqueles dias os discípulos de Cristo entendiam que a sua vida seria de maneira iminente. Desculpe, a vinda de Cristo, né? Os discípulos de Cristo entendiam que a vinda, não a vida, a vinda de Cristo, a volta de Jesus, seria de forma iminente, ou seja, ia acontecer a qualquer momento. Por isso, Jesus contou várias parábolas falando sobre a vigilância, por exemplo. Não sabemos o dia nem a hora, então vai ser iminente a volta de Cristo. Mas era iminente para todas as gerações, tanto para os crentes lá do primeiro século, quanto os que nossos pais, avós, nossa geração passada. E a nós, que aqui estamos hoje, representando a Igreja de Cristo, a Igreja militante, a Igreja viva e ativa neste mundo. Então, repetindo, os discípulos entendiam que a volta de Jesus aconteceria iminente. Paulo entendia assim também e esperava. Tanto é que quando escreveu lá aos Coríntios sobre o arrebatamento, ele diz, e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Ou seja, ele estava se incluindo na possibilidade de a volta de Jesus o alcançar vivo na terra. Não foi isso possível, a gente sabe, ele foi decapitado, está aguardando a volta do Senhor também. Mas cada crente, como eu e você, devemos naturalmente, amados, aguardar o Senhor ainda hoje. A volta dele é iminente. Glória a Deus. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. Semelhantemente, devemos estar, então, de prontidão. As inúmeras mesmo, expressões da Bíblia, alertas da Bíblia Sagrada sobre vigilância, tem esta conotação, este sentido e esta urgência. Vigiai, disse Jesus muitas e muitas vezes. Tá certo, queridos? Então, que lutas, dissabores, provações, morte e tudo mais não venham abalar a nossa vida aqui. Porque mesmo a morte física para o salvo é como uma promoção para a vida melhor,
a vida maior. Então precisamos estar ancorados em Cristo Jesus com esta esperança viva, porque o Deus que prometeu é fiel e não vai falhar. Não é certo, meus amados? Então, a bendita esperança, esta é a nossa certeza absoluta. Glória a Deus. E eu termino lembrando do Salmo 27:14, que diz: espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Aqui tenho a ideia de algo dinâmico, como eu disse, tá? Não passivo, mas ativo. Enquanto espero, faça alguma coisa útil. Enquanto você espera, faça alguma coisa útil. Não é uma espera tediosa ou enfadonha e passiva, mas é dinâmica. Lembre-se, esperar vem do verbo esperançar, segundo o filósofo. Tá certo? Que tenhamos esta viva esperança, bem viva, em nosso coração, apesar da redundância. Deus te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade, já no encerramento do trimestre, na próxima semana, se Jesus não voltar. Amém.